Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio neste 2 de maio de 2023. Dessa vez, James Harden é o assunto. Vanderlei, não, calma. Lucas Nepomuceno, mais um episódio depois de derrota do Phoenix Suns nos playoffs de 2023, 0-2. Lucas, não é incomum perder os dois jogos fora de casa numa semifinal de conferência. É do jogo. O Denver Nuggets é o melhor time do Oeste. O melhor time do Oeste. Então, assim, 0-2 não tem motivo nenhum para decretar fracasso. Aliás, nenhum tipo de derrota, por mais humilhante que ela seja, decreta nenhum tipo de fracasso. A gente aprendeu recentemente. Mas, O Lucas, Ancelotti concordou, Guilherme. O Carlo Ancelotti. Pois é, meu, se o Ancelotti concordou, quem que sou eu para discordar, né? O cara pisca ganha um título. O cara já tá se preparando aí pra assumir a seleção, né, Guilherme? Já meteu essa. Para lidar com as derrotas, né? É curioso que ele fale isso depois de perder uns joguinhos aí, né? Quando tava ganhando, não tinha esse papo, não. Mas o Yannis não tinha falado ainda a respeito. Né? Lucas! Sinal amarelo, Lucas? Tá um pouquinho de medo aí? Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, o medo é um motivador, De perder, né? tira a vontade de Não, ganhar. o medo é um motivador, né? O medo é um dos maiores motivadores, né? O medo, muitas vezes, gera no corpo uma adrenalina que faz com que você tenha força sobre-humana, né? Mas você tem que ser mãe para ter essa força sobre-humana. Consigo levantar um carro para tirar o bebê, né? Gibas, o medo faz parte, né? Quando você enfrenta uma equipe que tem o BMVP, que está inteira, que está com grandes peças, que joga junto, que se conhece, faz parte, né? Agora, o jogo 2 teve uma história bem diferente do jogo 1. Acho que o jogo 2 do Phoenix Suns foi muito bem jogado. Aliás, curioso, né? Que eu tô defendendo duas equipes que perderam hoje aqui como equipes que fizeram um bom papel, né? Imagina então quem venceu, né? Mas o time do Phoenix Suns fez um bom jogo, se colocou em condição de tirar, né, o mando, se colocou em condição de roubar esse mando de quadra e voltar para Phoenix com 1-1, mas a equipe que melhor fechou o jogo foi a equipe que tem mais familiaridade, a equipe que estava inteira, a equipe que jogava em casa, a equipe que tinha o BMVP. Então, aliás, Guilherme, a partir de agora eu vou chamar o Jokic no restante dessa série de Bi-Bola de Ouro, né? Que é um apelido aqui de um jornalista cearense de rádio, que ele ganhou o prêmio de melhor radialista, acho, 2 vezes, e ele é chamado de Bi-Bola de Ouro. E poucas vezes eu tenho a oportunidade de falar tantas vezes BMVP, né? Então eu vou falar Bi-Bola de Ouro, que eu tenho ainda menos oportunidades. Então você enfrenta o Bi-Bola de Ouro, jogando em... Cara, eu vou perder toda vida que eu falar. É bom, hein? Você enfrenta o Bi-Bola de Ouro, jogando Gostei em casa. bem, viu? E assim, você não tem um matchup para ele. Ninguém tem um matchup para ele, né? Então, se você não executar perfeitamente o seu plano de jogo, se você não executar nos momentos finais da partida, ele vai te esmagar, né? Aliás, o jogo que o Minnesota vence na série anterior, o Denver estava perdendo de 1.000 pontos e o Jokic falou, peraí, pô, subi bola de ouro. E aí fez, acho que 12 ou 13 pontos seguidos, ou pontos dele, ou assistências dele, imparável, e teve o lance livre para acabar com a partida naquele momento, né? Não venceu, o jogo foi para prorrogação, e o Minnesota escapou com vida daquela partida. Mas esse é o nível do Jokic, né? A qualquer momento ele vai dominar a partida e vai esmagar a sua equipe. Agora, tem muita coisa para falar desse jogo, viu, Guilherme? Quero saber até de você aí, por onde queres começar, porque tanto Denver contra o Phoenix mostraram uma certa inventividade aí nesse jogo 2 e também viram... Os dois saem dessa partida dizendo, cara, tem um espaço para melhor aqui, né? Acho que tem uma preocupação da gente saber como é que vem Chris Paul. Saiu algum boletim já, Lucas? Giba, saiu da Maria Alice. Maria Alice amanhã, quarta-feira, vai receber prêmio na escola. É verdade isso. O boletim dela entrou no mesmo? top 3. É o top 3 Que da isso, série. velho? Então esse boletim aí saiu
boletim de sucesso, né? O boletim que eu mais gosto dessa semana, pelo menos. Mas o do Chris Paul ainda não, mas, pô, virilha, a virilha do Chris Paul vai precisar de muitos cuidados aí, né? E é curioso, né, Guilherme? Porque o que a gente mais viu nesses playoffs, ou pelo menos o que a gente muito viu nesse playoff, foi soco no pênis, né? Muito soco no Que coisa pênis. isso, Lucas? E Disseminou, né? A epidemia de soco no pênis. ontem teve um no-look, né? Um soco no pênis Os caras reverso. estão inventivos já. Os caras já estão. O PJ Tucker atingiu ali o Tatum. Aliás, né? Virou tão banal que a gente passou pelo jogo que teve soco no pênis e sequer trouxe nessa informação. Nem Mas foi teve. falta, velho. É isso, normalizaram, né? Mas foi um soco no pênis diferente aí, que você atinge. Não sei se foi doloso. Foi um soco no pênis doloso, Guido, Foi daquele? dolo. Ah, sim. Culposo. Culposo, Não há doloroso também. intenção de dar o soco no pênis, mas você assumiu o risco. Boa, boa. E aconteceu, né? Mas, enfim, concordo com a É essa a arbitragem. definição de culposo? Porque. Acho Não que sim, sei. Guilherme. É porque eles não usam tanto para soco no pênis, né? É muito raro ter Tô um pouco um. frustrado com meus conhecimentos jurídicos, viu? Boa. Mas, Gibas, o fato é o seguinte: tanto soco no pênis e os pênis saem incólumes, né? Aí o Chris Paul vai pegar um Peraí, aí você rebote. não sabe. Você não sabe. Não tem como saber, né? Não tem como saber. Mas assim, ninguém saiu de jogo, né? Com a mão. Ah, tô com um problema aqui nessa parte aqui, vou precisar sair do jogo. O Chris Paul pegando um rebotinho, machucou, né? E ficou fora do restante da partida. E, cara, isso faz uma diferença danada no Phoenix Suns. E aí na parte tática, né? O que teve tão de diferente do jogo 1 pro jogo 2? O Phoenix Suns veio no jogo 1, o Denver sabia exatamente como contra-atacar os lances de pick and roll, né? Já sabia como defender pick and roll de quando é Chris Paul, quando é Devin Booker, quando é Kevin Durant liderando esse movimento, né? Por quê? Qual a intenção do Phoenix Suns? Trazer o Jokic para jogo, né? E, aliás, genial a estratégia do Denver. Teve 2 jogos contra o Suns depois da trade deadline e nenhum colocou o Jokic para jogo, né? Falou, não, vamos sem Jokic aqui, tá? Perdeu os 2 jogos, tudo bem, já era basicamente garantido primeiro lugar no Oeste, mas não deu ao Suns o gostinho de experimentar, né? Como é que a gente ataca aqui o Jokic? E no jogo 1, aliás, nos raros momentos aqui que taticamente eu me alinho com algum técnico da NBA, né, Guilherme? Porque eu falei, pô, acho que o Denver vai trazer um terceiro jogador para esse pick and roll, né? Não vai deixar o Suns atacar o Jokic o tempo todo. E, cara, o Denver fez isso, congestiona ali toda a vida que Devin Booker ou Kevin Durant tentam acionar o Jokic na defesa, mas quando é o Chris Paul, que aí o Chris Paul vai ter a seu dispor passes para Devin Booker ou Kevin Durant, ou Kevin Durant, né? Como o Chris Paul tem esses passes, tem 2 para passar essa bola, o Denver marca diferente. O Denver marca o drop com o Jokic, porque sabe que o Chris Paul não vai bater para dentro, que o Chris Paul não vai agredir o Jokic. Então, por um lado, dá ao Denver a oportunidade de marcar só com 2 o pick and roll, quando é o Chris Paul que está tomando as rédeas. Por outro lado, dá ao Phoenix Suns, primeiro, o mid-range do Chris Paul. Segundo, um descanso para Devin Booker e Kevin Durant ter necessidade de criar o tempo todo. E terceiro, dá para o DeAndre Ayton um parceiro para o crime, né? Alguém que consiga colocar o DeAndre Ayton em posição de pontuar. Porque a gente viu isso na reta final da partida, o Jokic estava marcando o Okogie, né? Ele não estava mais marcando o Ayton. Não precisava no pick and roll trazer o Ayton para o pick and roll, trazia o Okogie. Ele é menos agressivo, ele é menos uma ameaça para o Jokic, né? Então o Jokic e o marcador do Booker e o marcador do Kevin Durant podem fazer essa dobra mais agressiva, né? No ball handler e deixar o Okogie com um pouco mais de liberdade, né? Quando é o Chris Paul que está no leme ali, o Denver marca um pouquinho diferente. Então, assim, não ter o Chris Paul machuca muito o Phoenix Suns além dos pontos do Chris Paul, né? Afeta muito a maneira do Phoenix Suns jogar. Mas o que o Denver fez defensivamente foi muito esperto, né? Quando é o Chris Paul com bola drop do Jokic, ele vai marcar lá embaixo da cesta.
e vai dar o mid-range pro DeAndre Ayton, vai dar o mid-range pro Chris Paul. Quando é Devin Booker ou Kevin Durant, o Denver defende diferente, o Denver traz mais alguém para marcação, e aí deixa, você quer a bola de 3 do Okogie? Quer a bola de 3 do Torrey Craig? Quer a bola de 3 do Cameron Payne? Quer a bola de 3 do Ishan Wainwright? Tudo bem, eu te dou, né? Então, o Phoenix Suns estava, de alguma forma, preparado para isso, então muitas vezes era o Devin Booker que ia nessa jogada. O Kevin Durant ficava do lado oposto da quadra e o Devin Booker fazia esse passe que cruzava a quadra inteira. Ele tem esse passe, é um passe muito difícil de fazer, mas ele tem, e isso causou problemas para a defesa do Denver muitas vezes. Ou, se você ficasse lá na casinha, abrir um espacinho ali para o DeAndre Ayton no meio, e o Devin Booker achou ele algumas vezes ali. Mas, assim, foi um jogo onde o Suns teve... já tinha visto o que o Denver estava fazendo no jogo 1, então teve a iniciativa de mudar o ataque, teve a iniciativa de ajustar o seu jogo de pick and roll com o Devin Booker, com o Kevin Durant, com o Chris Paul, participação do DeAndre Ayton, e o plano deu certo ofensivamente até certo ponto. O Suns chutou muito mais bolas de 3 do que no jogo 1. No intervalo do jogo já estava quase igual, foram 17 tentativas no primeiro tempo. Acho que no jogo 1 o Suns tentou, 23, 22, alguma coisa assim. Então, assim, o Suns estava com ataque, embora não tivesse super eficiente, estava com ataque mais ciente do que tinha que fazer. A contusão do Chris Paul e o jeito que o Denver fechou o jogo, né? O Denver tem uma das melhores defesas do crunch time da NBA. Foram fundamentais para que o Denver escapasse dessa vitória. Acho que o jogo escapa um pouco do Suns ali, né, na reta final, e acaba dando ao placar uma dilatação maior do que o que foi a partida, né? Então a gente vê um jogo de dígitos duplos de vantagem e pensa, o Denver amassou mais uma vez, né? E embora o Denver tenha feito isso no último quarto, não foi bem a história do jogo, né? O Phoenix Suns conseguiu suportar muito bem o ímpeto ofensivo do Denver a partida inteira, e o Denver conseguiu fechar muito bem o jogo, mas mostrou algumas coisas que o Suns pode explorar. E assim, é um 0-2, Guilherme, mas é um 0-2 não define nada quando é um 0-2 fora de casa, né? Você tem a oportunidade de jogar 2 vezes em casa agora. Acredito que a diferença de lances livres no jogo de 21-5 não traduz muito bem o que foi o jogo. Acho que o Suns bateu muito para dentro, o Suns foi bem agressivo também, né? O Suns marca muito forte, né? Então é normal que cometa mais faltas do que o Denver, mas acho que não foi um jogo para o Devin Booker bater lance livre só numa tentativa de 3 pontos, né? Não é um jogo para o Kevin Durant bater só 2 lances livres, não foi um jogo para o Ayton não ter tido nenhum lance livre. Acho que foi, assim, fisicalidade de playoff, mas acho que, assim, você conquista a melhor campanha, você tem o direito a jogar em casa, e isso faz a diferença muitas vezes, né? Então, acho que o Suns jogando em casa, jogo 3, jogo 4, tem a oportunidade de trazer essa série de novo para um equilíbrio, né? O Suns vai ter as suas chances ainda nessa série, acredito eu, viu, Gibas? Lucas, acho que tem uma coisa que você já tinha falado lá no preview, que o Suns, eu não sei se tem interesse ou se não conseguiu, ou se é uma aposta que vai durar um pouco mais, mas o Suns abraçou a ideia de que é um time meio anos 2000, mas não qualquer time, né? Mas eu disse 2000, o time de ponta, claro, mas eu digo assim, esses times que você não tem obrigatoriamente que todo mundo ter chute e espaçamento, sabe? O Suns me parece aqueles perfis de times lá dos anos 2009, 10, sei lá, em que você tem os dois jogadores que podem chutar à vontade e aí o resto não. Esse é um pouco diferente da lógica da NBA que a gente acompanha, e acho que com a ausência do Chris Paul isso tende a aumentar. Até sentir com mais volume, né, o Kevin Durant e o Devin Booker na bola de 3 pontos. A gente falou sobre isso, né? O time do Phoenix não chuta a bola de 3. O Durant chutou 12, né? E ele dava para ver que estava no plano de jogo, que ele aumentasse o volume nesse sentido. E os dois são ótimos chutadores de 3. Os dois são excelentes chutadores de 3. Só que é difícil que você... Primeiro, os dois não se criaram como bons chutadores de 3 abertos, né, para pegar e chutar. Não é da característica deles. Embora é evidente que, como são bons chutadores, eles vão fazer isso. Mas, no geral, a bola de 3 deles é desde o drible, como criadores.
E, em geral, jogadores que são criadores, eles fazem, acho que é para onde foi a NBA, eles fazem bom uso de que os outros jogadores estejam espaçando a quadra, porque como eles são dois ótimos jogadores de 1 contra 1, eles podem se esbaldar nas infiltrações, de fazer 1 contra 1 ali na prática mesmo, né? Era um modelo de jogo que sempre potencializou muito o Devin Booker, tendo bons jogadores espaçando, em que é até um pouco admirável o nível que ele tem conseguido jogar, com exceção do jogo 1, com um time adversário preparado para punir o Phoenix Suns por não ter chutadores, né? Então, o Denver tem apostado muito em deixar todo mundo livre que não chute, e o problema do Suns é esse, tem muita gente livre que não chuta. A ausência do Chris Paul é um problema porque ele é o Chris Paul, mas ao mesmo tempo, assim, ele era mais um ball handler que não chuta nesse time. Ele chuta, mas assim, qual é o chute do Chris Paul, né? Ele é o chute no corner, paradinho e beleza. Mas é pra isso que você quer o Chris Paul? Não sei. O problema é que, assim, quem que vai entrar no lugar, né? Quem que vai fazer isso que ele faz bem? A gente gosta bastante do Campaign aqui no Café Belgrado, até mais do que a média. Está voltando de lesão. Ontem não foi um fator ainda, mas enfim. Acho que durante a série ele pode se recuperar e pode ajudar de alguma maneira. E de resto, né? Eu até estava apostando que em algum momento a gente ia ter um Landry Shamet jogando, mas ele é injogável, né? A capacidade dele de ser ruim, assim, acaba obscurecendo o fato dele ser um dos poucos caras desse elenco que, em tese, poderia ser um chutador. E aí, assim, tem o Josh Okogie, que teve momentos da temporada que até parecia que ia ser um chutador, mas no playoff não caiu ainda. O Torrian Craig também teve bons jogos, né, nesse sentido. Então, é complicado você usar jogadores que não são chutadores com função de espaçar e criar essa dinâmica. E isso faz com que a gente está comentando um jogo. Isso faz com que a gente esteja comentando um jogo em que o Suns teve situação de ganhar, teve bem no jogo, né? Acho que o Suns fez um bom jogo. Acho que muitas coisas deram certo para o Suns no jogo. E ainda assim, o time matou só 6 bolas de 3. 6 bolas de 3. O Suns poderia ter vencido esse jogo tendo matado pouquíssimas bolas de 3. 2023, esse é um desafio que o Suns tem, sabe? É um desafio. Porque não é só o fato do time não chutar de 3. É o fato de que os dois principais criadores são os melhores chutadores de 3. Acho que isso é um grande problema. Porque quando você tem ótimos criadores, mas que não tem um chute tão bom, por exemplo, Luka Doncic não é um ótimo chutador de 3. Ele tem essa bola. Mas ele não é tão bom, mas se você o cerca de 4 chutadores, ou você tem 2, o Chicago Bulls, você tem 2 criadores, aí se você... que eles não são especialistas de 3. Aí você eventualmente o cercasse de ótimos chutadores, é um jeito de potencializar o time. Agora, quando os ótimos chutadores são também os criadores, cara, eles ficam muito sobrecarregados, muito, muito, muito. E o Denver tem explorado isso, né? Acho que o plano de jogo do jogo 1 deu muito certo. Acho que o Monty Williams é um baita técnico e certamente já trouxe soluções, o Lucas apontou aqui. Mas acho que o maior dilema passa por entender como lidar com esse drama, né? E o Suns, ele tem jogado um jogo que não aposta em correr. Como o Lucas falou lá no começo da série, eles era um time que não gostava, era uma série de 2 equipes que não gostam muito de velocidade. Isso faz com que as possíveis bolas de 3, elas diminuam as oportunidades de chutar de 3 para esses especialistas, vamos dizer assim, que são também os principais criadores, porque a possibilidade de você chegar e chutar, ela te dá um arremesso livre. No 5 contra 5, não. Ontem, o jogo foi bem parecido com o número de posses, né? O Denver está bem confortável nesse ritmo. No primeiro jogo, o Denver até correu mais. Foram 110 posses contra 105. Nesse foi 103, 102. Foi bem parecido. Mas em transição, nos 2 jogos, o Denver fez muito mais do que o Suns, né? O Suns não tem como meta para esses jogos essas cestas fáceis, né? E assim, cestas em que você acelera, tomando ou não a cesta, né? Nesse sentido, é um elemento da proposta de jogo. Então, acho que passa por aqui um pouco. Agora, a má notícia, como se tudo que eu tivesse falado já não fosse má notícia, né? E o 0-2 não fosse o suficiente, é você segurar um craque de playoff como o Jamal Murray
a 10 pontos, 0 de 9 de 3 pontos e não venceu o jogo, né? Porque eu não acredito que o Jamal Murray vai ter muitas noites assim nesse playoff. Talvez tenha outras, mas eu não acredito que vai ser comum ver o Jamal Murray numa noite off. Ele mata a bola. Muito mérito para a defesa do Suns, das apostas que fez, a seguir a risco o plano de jogo. Como disse o Lucas, concordo, se colocou em situação de ganhar. Eu achei que o Suns ia ganhar. Eu tava com carinha de quem tava gostando demais, o Phoenix Suns. Mas, Lucas, não me incomoda o 0-2. Me incomoda o desenho da série. Mas concordo muito com você num aspecto. E não posso ser aqui acusado de clubismo, né? Vai ter muita falta que o juiz vai dar em Phoenix que não deu em Denver. Vai ter muito. E é do jogo, é assim. Na série do Kings foi assim contra o Golden State. Na série do Lakers contra o Memphis foi assim. A arbitragem da NBA tem essa característica, ela permite um pouco mais de contato pro time da casa. Sim, eu não sei se é natural, se é o estilo, se é a gritaria que faz com que os caras fiquem muito pressionados. Enfim, é do jogo. Então acho que isso vai colocar o Suns em condição de conseguir ferir mais o Denver dentro do plano de jogo que ele propõe. Mas assim, tô incomodado com o Phoenix Suns, tô incomodado porque sei, inclusive, Lucas, que a alegria do Nepopop nesse podcast depende muito do Phoenix Suns também, né? Porque se você chegar aqui, pô, se meter um 0-3, como é que a gente vai fazer programa, velho? Aqui não é Cruzeiro Esportes, tá entendendo? Aqui não é o Renato Maurício Kibas, mas Prado, eu a vou dizer galera uma vai coisa, lá. uma das grandes audiências do Café Belgrado foi o dia que o Santos tomou 50 pontos no jogo 7, né? Tá, mas é o Luca, né, velho? Aí tem o Luca envolvido. Você acha que a galera viria aqui só pra rir de você pra perder, sei lá, do Denver? Não tem cara de que a galera faria isso, velho. Ok. Então, o Santos que vença, né? É isso. Gibas, como diria um sábio, né? A estrada vai além do que se vê, né? Então, o Phoenix Suns, ele, cara, tá vivo na série, é um 0-2 ainda, ninguém ganhou fora de casa ainda, o Denver tem condições de vencer, mas o Denver na temporada também não foi uma super equipe de fora de casa, né? O Denver tem uma campanha negativa jogando fora de casa na temporada, 19-22. Então, assim, o Suns tem meios de buscar, mesmo que o Chris Paul não jogue, mas é uma montanha difícil de ser subida, porque você já está contando com minutos e minutos de Devin Booker e Kevin Durant, né? 40 e tantos minutos, e você quer que eles performem na reta final do jogo, né? Os caras estavam extasiados, não, né? Estavam extenuados na reta final do jogo de ontem. E, cara, o pick and roll, tanto do Devin Booker quanto do Kevin Durant, com o Okogie sendo o jogador marcado pelo Jokic, o Suns não conseguia acelerar nessa troca e acabava toda hora sendo dobrado. O Suns já passava se arrastando de quadra, né? Já passava com 16 segundos. E só tinha tempo de fazer esse pique, um pique super lento, sem nenhuma dinâmica. Quando ia ver, faltava 7, 8 segundos para acabar a posse e o time não tinha nada, né? Nada, nada, nada. E muitas vezes a bola na mão do Okogie. Então, esse tipo de situação, o Monte Williams vai ter que imaginar diferente para o jogo 3, né? Como fechar esse jogo de maneira mais eficiente se o Denver fizer isso aí e os nossos jogadores estiverem extenuados. Você não tem a necessidade de colocar no pique o tempo todo o Jokic, né? Tudo bem, ele é o defensor menos confiável do Denver, mas o Denver claramente tem uma estratégia para proteger o Jokic, né? Então, o Suns vai ter que ter outras alternativas e acho que a ausência do Chris Paul machuca muito isso, né? Porque ele é uma válvula de escape para outras alternativas, mas também o fato do Suns, o conhecimento é um grande poder, né, Guilherme? O Suns conheceu o que o Denver quer fazer, como ele quer proteger o Jokic, vai ser um fator. Outra passagem que não faz nenhum sentido, Gibas, nessa série pro Phoenix Suns perder é Jokic no banco, né? Jokic no banco, o Suns perdendo o jogo e perdendo feio, porque ele é a hora que também o Suns descansa ali. No momento descansava 2 dos 3 principais, às vezes até 3, né? Ficava só o Devin Booker e Parsons. E o Suns perdia esses momentos, né? O Suns não pode se dar o luxo de perder esses minutos. O banco do Suns tem que produzir alguma coisa de alguma forma. Então, mais uma vez, sem o Chris Paul isso vai ser ainda mais um desafio, mas o que a gente viu no segundo tempo no jogo passado quer saber, vai tirar o Jokic? Beleza, vou deixar aqui todo mundo.
E aí o Denver logo trouxe o Jokic de volta também, né? Porque o Suns decidiu não descansar o Durant, já tinha perdido o Chris Paul naquele momento. Então decidiu não descansar o Durant, não descansar o Devin Booker e vai todo mundo pro jogo. Acho que o Durant sentou 1 minuto e pouco no segundo tempo só. O Devin Booker jogou inteiro, né? Então isso também vai pesando na série, isso vai aumentando o desgaste das principais estrelas. E vamos ver para onde a série vai, né? Acho que o Suns vai ter as suas oportunidades de vencer o jogo 3, né? O Denver também é um time muito perigoso. E aqui a gente tem que falar do Denver, né, Guilherme? O Denver, ele tem jogado, pelo menos no jogo de ontem, o Suns, o que o Suns fez, né? Ele falou, Jokic, me bata você mesmo, né? Faça você mesmo. E em época de YouTube é um perigo, né, Guilherme? Porque todo mundo sabe Nesse fazer. caso, foi o me jogue na parede que você mais usa aqui, Lucas? O caso menos pressão, assim, ou não? Acho que não foi um me jogue na parede no sentido sensual, não, viu, Gibas? Ok. Acho que Só foi pra, um. só pra perguntar mesmo. É, acho que foi assim, Denver, vamos ver o que você faz aqui contra o Eiton, né? Jokic, vai contra o Eiton em 1 contra 1, né? Putz. E, cara, vou dizer uma coisa, o Eiton fez um bom jogo nisso aí, né? O Eiton se segurou. Ele O Eiton começou se... dando um toco. O primeiro lance do jogo foi um toco do Jokic, do Eiton no Jokic. Ele fez um bom trabalho no 1 contra 1 contra o Jokic. É muito difícil você marcar o Jokic. O Jokic procura muito contato. É muito, muito contato. E ele tem muita categoria, né? Tem jogo de perna, tem ball handling, tem opções de passe. Então, o tempo todo o Eiton tem que ficar ligado com o que o Jokic vai tentar. E acho que, assim, é um jogo de 39 pontos. Nem todos os pontos foram na cabeça do Eiton. Alguns, assim, o Eiton sequer contesta, mas é porque é da onde o Suns não quer contestar o Jokic mesmo. Que o Suns quer o Jokic tentando a bola de 3 pontos, o Suns quer o Jokic não envolvendo seus companheiros. E acho que bons momentos do jogo para o Phoenix Suns foram com o Jokic pontuando, né? E acho que vai ser uma estratégia do Suns, deixar o jogo lento, tornar o Jokic um pontuador e não um passador. E só que o Denver tem Jamal Murray e Jokic fechando jogos, que é uma dupla, não quero nem dizer infernal, Guilherme, para não dar essa moral toda pro inferno, viu, Gibas? Mas é uma dupla, cara, que beira a perfeição, de acordo com o tanto de possibilidades, o que eles podem fazer, né? Ontem não foi um super jogo do Jamal Murray, longe disso, o primeiro foi. Então, na média, acho que tá tudo bem, né? O Jamal Murray saiu com 44 pontos de 2 jogos. Acho que é do jogo, é jogo de playoff, né? Mesmo ele não fazendo um grande jogo, o último quarto parecia que as coisas se encaixam, sabe? Que os caras sabem o que querem fazer, já tem aquela familiaridade que é normal, né, que vem com o tempo. Então, assim, é uma série meio de tudo ou nada para o Phoenix Suns de Chris Paul, mas não é uma série de tudo ou nada para Devin Booker e Kevin Durant, né? É uma série em que o Suns não é favorito. O Suns, aliás, ele era favorito nas casas de aposta, mas como a gente falou aqui antes no preview, era uma série de azarão favorito, né? Ou de favorito azarão. O Denver tem a melhor campanha, tem mais entrosamento, familiaridade, tem melhores defensores, tem melhor elenco de apoio. O Suns tem uma capacidade surreal de pontuar com dois dos melhores jogadores da NBA para fazer isso. E que acho que se encaixam muito bem, né? Agora, o restante do time do Phoenix Suns não é de inspirar confiança. Dito tudo isso, Guilherme, só 2 jogos, uma série melhor de 7. A gente já teve exemplo na série passada, no playoff, na rodada passada de time saindo 0-2 fora de casa e transformando em série ainda. O Warriors até passa, né? Então, muita água para rolar nessa ponte aí. Gostei muito do jogo do Denver. De maneira geral, Guilherme, o Denver vem fazendo um playoff absurdo, né? São 6 vitórias em 7 jogos. Em casa, imbatível ainda. Boa parte desses jogos, dígitos duplos. Me parece doideira o Denver não ser visto como o favorito do Oeste, o favorito da NBA nesse momento, até por ter tanto time com dúvidas, né? O Boston Celtics tem suas Claudicante, dúvidas. Lucas. Mete um claudicante. Muitos times claudicantes, né? Mesmo Bom passando, demais, claudicante.
Por exemplo, o Sixers não perdeu ainda na pós-temporada, né? Mas tá sem ser o melhor jogador e não é favorito na série que tá. O Golden State e o Lakers vêm de sexto e sétimos lugares, né? O Phoenix Suns está se conhecendo agora, né? O time que a gente sabe mais ou menos o que é e que não perdeu jogos, que a gente fica batendo a cabeça na parede como é que perdeu esses jogos, é o Denver, e ainda assim não é visto como um dos favoritos da NBA nesse momento. Doideira, vou meter uma bet agora na KTO, viu, Gibas? Talvez uma bet anti-zica, talvez. Mas uma bet que eu acho que vai ter todo o valor. Denver Nuggets pagando 5-1 para campeão da NBA. Agora, nesse momento, é o favorito do Oeste lá na KTO, viu, Gibas? Depois de muito tempo, o líder é o favorito. Já pensou? O Celtics é outro, né? Que é considerado uma potência, mas perdeu 3 dos últimos 7 jogos. E 3 jogos assim que você diz, cara, não era pro Celtics perder esse Não era jogo. pra perder. 2 em casa. 2 desses em casa. O Celtão, melhorem. Melhorem, que eu falei muito bem de vocês ao longo do ano. E é muito louco isso que você falou, Lucas, porque os outros melhores times da NBA, o Bucks já tá eliminado, o Grizzlies já tá eliminado, o Cavs já tá eliminado, o Kings já tá eliminado, o Knicks já tá eliminado. Não, o Knicks Que tá vivo isso? ainda. Não, Que peraí. isso? O Knicks tá vivo. E o Segura Knicks. aí. Então, assim, só o 8º time entra nessa conversa depois de Celtics e Sixers aqui, né? Com o Nuggets já citado. Então, olha só, né? Como que tem time aí que. O time que tá chegando agora é que o Lakers e o Golden State quebraram a banca mesmo. Não quebraram a banca no sentido de aposta, porque os favoritos eles em algum momento se tornaram, mas eles reorganizaram, né? Pô, teve até aquela imagem que você postou no Twitter, né? Que todos os seeds estão nas semifinais de conferência, né? 1, 2, 3, É 4, isso. 5, 6, 7, 8. É a primeira vez, né, que isso acontece. Vi alguém tweetando isso. Acho que foi bola presa. Sei lá. Essa temporada. Assim, a gente sabia que o playoff ia ser bem diferente dessa vez. Que os favoritos não estavam muito óbvios e que os times que eram considerados assim, fora da ponta, eles poderiam muito bem despontar porque tinha muito talento envolvido, né? Então tá acontecendo um pouco de cada, né? Alguns favoritos confirmando, outros sofrendo, mas passando, e esses que estavam embaixo também avançando. Tá bonito de ver, viu? Tá bonito de ver. Acho que no meio disso tudo ainda tem o Heat, que eliminou o primeiro lugar simplesmente, né? E continua vencendo, né? Um Heat que a gente fala, pô, faz uma pós-temporada ótima, mas perdeu um jogo de play-in. Então, assim, é um playoff daqueles, né? É um playoff daqueles que a gente pediu aqui ao longo do dia no Café Belgrado. E agora é hora de pedir apoio, Lucas. Você pode aí explicar para quem está ouvindo o Café Belgrado, primeiro, por que é importante apoiar o Café Belgrado, e segundo, como fazer isso. E terceiro, o que a pessoa ganha ao fazer isso, hein? Gibas, cafébelgrado.com.br é o caminho para você chegar no plano de apoio do Belgradão. Ele vai te levar, se você entrar por um navegador, ao site da Aurelo, a página do Café Belgrado dentro da Aurelo, e aí você clica lá, fazer parte, você vai se tornar um associado do Café Belgrado dentro da Aurelo, né? E se você ir do lado direito, vai ter lá apoios, né? Apoiar com 9, apoiar com 20, apoiar com 50, apoiar com 100, e o nosso sonho, né, Guilherme? Apoiar com 500, que na descrição tem, bom, vai que, né? Então são essas as opções lá, mas o A plano que a gente gente não recomenda sabe o potencial aquisitivo do nosso ouvinte, né, Lucas? Às vezes a é pessoa está aí isso. numa startup que vendeu para uma big tech e o cara tá milionário e É o cara tá de isso. boa, né? Pô, a E gente às não vezes o sabe, cara né? ganha em dólar, Pô, se o cara e ganha em aí. dólar, ele pode estar aí sendo um bolsista aí nos Estados Unidos, já pode apoiar com R$ 500. E, tipo, o cara às vezes ganha em iene, né? É iene ou é yuan? Aquele que é tipo 1 milhão. E o cara já Pô, perdeu a noção do dinheiro, né? Então, é se isso. você ganha em iene, você provavelmente é bilionário, né? E aí você converte para reais e R$ 500 fica muito pouco, né? Você vê assim, 500, eu ganho 1 bilhão, porra, é fácil, né? Então, tem esses planos de apoio que a gente recomenda sempre ao Belgradão Insider. Por quê? Vou explicar o porquê, Gibas. Se você apoia o Café Belgrado em qualquer plano, você tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo do Belgradão. São muitas séries de podcast que são as nossas melhores séries, os nossos melhores episódios, que a gente faz pensando, né, com muito carinho no nosso apoiador. Então tem muito conteúdo ali exclusivo para apoiador, que qualquer faixa dá. Só que o apoio Belgradão Insider, ele dá o mesmo que o de 50, que o de 100, que o de 500, que é
o acesso ao Giannis, né, que é o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. Atualmente tem duas vertentes desse grupo, viu, Guilherme? Uma no Telegram e no WhatsApp, enquanto as coisas se estabilizam, né? Mas a tendência é que a gente fique só com o grupo do Telegram, mas por enquanto estamos atacando as duas frentes aí. Ontem, vitória do Telegram, viu, Gibas? Na rodada dos playoffs de ontem, mais gente no Telegram, resistência, né? Então você entra para esse grupo e começa a interagir com a gente e com nossa comunidade. Gibas, prometi áudios dessa série Nuggets e Suns, ainda não entreguei muita coisa, mas já comecei a entregar, por exemplo, o choro, né? Choro de quem tá atrás. Já teve ontem também, né? Teve gente dizendo, Nepopop, calma com o coração, né? Cuidado. Um salve aí pro Bruno, que fez esse alerta. Mas ainda vai ter áudio, viu? Estou esperando aí uma vitória do Phoenix Suns para mandar muitos áudios emocionados. Vai acontecer, gente, confia. Então, cafébelgrado.com.br vai te dar esse monte de opção de planos. Se tornando um apoiador, você ganha, né, acesso ao nosso conteúdo exclusivo e também, sendo insider ou superior, você vem para a nossa vida, para a nossa comunidade, para o nosso dia a dia. É onde eu quero estar com todos, viu, Gibas? Mas se você tiver como apoiar apenas o de R$ 9, cara, já ajuda demais o Belgradão. cafébelgrado.com.br. Você pediu para eu falar 3 coisas, Gibas? Acho que eu falei 2, porque eu esqueci qual era a terceira e tá tudo bem, né? O importante agora... Não, a terceira é recompensas, né? Acho que você falou no Boa. pacote aí. Isso foi bem. Gibas, Hum. te perguntar uma coisa. Por que até agora a gente não falou da série em nenhum episódio? Miami Heat contra New York Knicks. Tá evitando esse assunto? Não, não é isso, né? Queria só falar rapidamente, Jokic, hein? 39 pontos em 41 minutos. O Charles Barkley falou o seguinte, né? Vamos apreciar a grandeza desse cara. O Charles Barkley tá puto, né? Ele torce pro Phoenix, tá meio puto. Mas, porque o Jokic tá jogando, existe uma expectativa enorme para o MVP que vai sair essa noite, né? Tá desenhado para, foi anunciado que sairia essa noite e que seja Joel Embiid, mas o segundo lugar provavelmente vai ser o Jokic, o terceiro Giannis. E ele tá fazendo uma série de MVP, né? Certamente tá fazendo uma série de MVP. Eu ia falar sobre isso, eu acabei não falando. Mas, Lucas, não falamos ainda de Heat e Knicks, porque o jogo foi no domingo, que teve o Stephen Curry fazendo 50 pontos, né? E, pô, complicado, né? E já tem jogo hoje, então eu acho que ia ficar muito em cima fazer um episódio só sobre isso. Mas podemos dar leves pinceladas sobre o que pode ser o jogo dessa noite, né? A ausência do Julius Randle tá deixando o Knicks com uma equipe muito sobrecarregada nos seus principais criadores, o Jalen Brunson e o Emmanuel Quickley, que são os dois únicos assim que de fato jogam um contra um em velocidade. Tem também o R.J. Barrett, que até fez um bom primeiro tempo no jogo passado, mas não consegue ser consistente. Acho que ele tá fazendo um bom playoff, assim, de maneira geral. E aí tem um fator, né, Lucas? Acho que as soluções que o Thibodeau vai encontrando, elas são muito bem defendidas pelo Miami Heat. Teve um ótimo primeiro tempo, por exemplo, o Obi-Toppin, e o segundo tempo o Heat entendeu melhor o que fazer com ele, pô, desapareceu. O Josh Hart, que é um cara que consegue ser efetivo, chega num jogo contra bons defensores, que obrigam ele a botar a bola no chão, quicar. Pô, ele quica a bola no próprio calcanhar, né? Isso é até um pouco constrangedor, assim. Então isso vai fazendo com que aqueles que são capazes de criar o próprio arremesso fiquem muito, muito, muito sobrecarregados. O Jalen Brunson tá fazendo um playoff maravilhoso, é um craque. Mas o Heat é muito, muito, muito forte. Agora, pode mudar tudo, né, Lucas? A gente não sabe como é que vai chegar pro jogo de hoje, o jogo 2. O Jimmy Butler no último quarto do jogo 1, no Madison Square Garden, machucou. Continuou jogando, né? Caiu no tornozelo. Ele continuou jogando, mas, assim, não sei como é que vai ser quando esfriar, né? Se ele vai ter condição de ser o Jimmy Butler, que tem sido o melhor jogador, um dos melhores jogadores desse playoff. Então, sem ele, poxa, já tá sem o Tyler Hero, vai ser ainda mais difícil. Mas o Miami Heat tem encontrado suas soluções, né? Gabe Vincent, Kyle Lowry, que esses caras jogaram, Kevin Love matando bola. Curioso, né, que o Knicks tem eliminado o Cavs, que dispensou o Kevin Love, e agora o Kevin Love tá maltratando o Knicks. E o Cavs não tinha um pivô para matar a bola, né? Foi até um pouco um dos motivos que o time foi eliminado.
Lucas, é uma série que é um basquete bem diferente do que a gente tem se acostumado a ver na NBA. É um basquete de muita pancadaria, pouco espaço, jogo muito interno, né? Muito interno, assim, pivôs bem relevantes. E não é pivô fazendo poste baixo, né? É outro estilo de jogo ali, porque nem é uma das características ali dos pivôs do Knicks. E o Adebayo também não é esse o carro-chefe dele. Até quem posteia mais no Miami Heat são os amadores, o Kyle Lowry e o Jimmy Butler. Então, assim, não é um basquete assim daqueles que a gente se acostuma a ver, mas de certa maneira o basquete do playoff, com exceção da série do Kings Kings contra e o Golden State. Golden State, a gente tem falado muito sobre isso, né? Equipes que estão lediando o jogo, que não estão dando tanto volume, que estão fazendo pactos aí de se você não correu, eu também não corro. Essa é uma série que tem muita transição, tem equipes que tentam imprimir um ritmo, mas que os espaços são muito ruins, assim. O Miami Heat tem mudado a maneira de jogar na pós-temporada, já é um time que tem encontrado mais soluções do perímetro. É até engraçado, né? Porque eles passaram 1 ano, 2 anos até tentando, e em questão de semanas, de um jogo para o outro que eles estavam precisando, eles encontraram a solução. Será que era o Tyler Hero o problema? Tem um ótimo chutador, atrapalha que tem outros bons chutadores. Eles olhavam para ele e falavam assim, acho que eu sou meio peb, hein? E agora eles olham pro time que não tem bons chutadores e falam assim, pô, acho que eu meto essa bola, hein? Acho que eles olham pro lado e falam, cara, acho que meu amigo é pior que eu, vou eu mesmo, né? É Todos isso. podem olhar pro lado e falar isso. É o contrário do cheerleader effect, né? Qual que é esse efeito? Cara, eu acho que é exatamente Amigos o feios na cheerleader. balada? Pode Amigos feios ser. na balada. Pode ser, né? Tem aquele filme A Mente Brilhante, né? Que o cara desenvolveu uma teoria econômica a partir da balada com amigos até imaginários, né? Pode ser que seja isso também. Não tava desenvolvendo esse ponto, né? Mas salve pro John Nash, né? Grande matemático aí. Interpretado E pelo armador, né? Russell Crowe. Cara, o Russell Crowe é um ator aí que faz tempo que não encaixa um filmezinho bom, né? Do Russell Crowe. Ok. Gibas, mas ele pode acabar pintando aí num jogo desse do Knicks, né? Tá dando muita gente famosa aí no Madison Top Square Garden. 3, Lucas. Top 3 filme Russell Crowe. Gladiador. É ele? É, né? Seguro. Mente Brilhante. Porra, É Mente bom Brilhante demais, Mente foi, Brilhante. foi o primeiro beijo com a minha esposa, assistindo É Mente mesmo? Brilhante. Teve Foi? isso? Teve. Caraca. E acho que tá bom. 2 filmes pro Russell Crowe. Que isso, velho? Fala aí os mais fodões dele. Ele fez Los Angeles Cidade Proibida, pô, eu gosto bastante desse filme. Mas ele é pica nesse filme? Ele aparece bastante. Ele fez aquele Robin Hood, foi ele. Os Eu gosto dele Miseráveis, eu no, gosto eu dos gosto dele no Miseráveis. Robin Hood. Robin Miseráveis, Hood. eu não vou lembrar dele pelos Miseráveis, Musical. eu vou Ele lembrar era o do Hugh vilão. Jackman. Ele era vilão. Ele era o Javert, o inspetor. Porra, American Gangster. É esse, pô. American Gangster é bom demais. Boa, American Gangster. Porra, Vou esse dar aqui é bom tempo. também. Intrigas do Estado, que é com o Ben Affleck. Intrigas do Estado é que o Ben Affleck é o que fica aquela tipo rede de mentiras assim. É isso? É isso mesmo. Pô, é bom esse filme. Ele faz bons filmes, hein? Ele Mas faz, ele ele faz, ele parece faz filme de melhor. locadora. Eu tô sentindo que ele é melhor assim, quando tem alguém foda com ele, sabe? Meu Michael Bridges. Pô, ser. Boa. Mas Pô, o Mente Informante Brilhante foi também. com ele também, velho. Al Pacino e Russell Crowe. Cara, ele é o sidekick perfeito, né? É isso. A não ser no Gladiador, né? A não ser que ele seja o Maximus. Boa. Mas o Imperador é bem famoso nesse filme também, né? Tipo, você odeia bem o Imperador mais do que você gosta do Gladiador, eu acho. É isso. Gibas, vou te falar o seguinte aqui, viu? Ok. Miami Heat abre 1-0, o mesmo caminho da série passada, né? Também abriu 1-0 no primeiro jogo lá contra o Milwaukee. Mas mais do que isso, velho. O Miami expõe o Knicks de uma maneira. Não é assim, nossa, o Knicks não jogou nada. Não é isso. Mas expõe que tinha maneiras de maltratar o Knicks
que fica meio indefensável que o Cavs já tenha dado voto de confiança pro JB Bickerstaff para a próxima temporada, velho. Espera um tempo, velho, vê se o Knicks é isso tudo mesmo, antes de sair dizendo, não, tamo bem, né, vamos ficar com o JB. Porra, eu preferia outro nome ali no Cleveland Cavaliers para a próxima temporada, mas parece que eles vão ficar mesmo com o JB Bickerstaff. E vai ficar feio, viu? Vai ficar feio, porque é um ano a mais ali que você poderia ter dado para um técnico melhor. Enfim. Gibas, o Miami abriu 1-0, não adianta falar tanto desse jogo agora, que vai ter já o jogo 2, mas que pós-temporada do Miami, né? 6 jogos, 5 vitórias, sendo muitos desses jogos fora de casa, né? Acho que foram 4 jogos fora de casa, jogaram só 2 em Miami. Que time, viu, Guilherme? Que time, que elenco. E um subplot dessa série é que o técnico do Jimmy Butler naquele infame treino, né, era o Tom Thibodeau, né? Aquele treino que no Minnesota Timberwolves, ainda que o Jimmy Butler fala, não, vou jogar com os pés rapados aqui da G-League e vou ganhar do Higgins, do Towns e quem mais você botar aí, né? Era o Thibodeau o técnico, ele que permitiu esse tipo de ambiente aí, bem saudável que teve por lá. Então... Não, e não só, né? O Thibodeau é o técnico que trouxe o Jimmy pra NBA mesmo, né? Ele era o técnico do Bulls, foi buscar o Jimmy Butler, desenvolveu o Jimmy Butler. Uma relação longa aí que talvez tenha explicado o fato do Knicks não atacar o Jimmy Butler pulando igual um Saci Pererê dentro de quadra, né? Reta final do jogo, o time precisando pontuar, Jimmy Butler manco em quadra. Cara, tem uma jogada que o RJ Barrett recebe marcado pelo Jimmy Butler e fala, não, eu quero uma troca aqui. O Miami fica muito feliz, velho, e dá a troca. Será que não é porque ele pensa assim, pô, Jimmy Butler mancando ou o... Era o Lowry. O Lowry jogou muito. Acho que até roubou a bola do RJ Barrett nesse lance, talvez. Aí não. Mas é isso. Lucas, tem destaque final? Meu destaque final, Guilherme, vai pra galera lá do Giannis, o grupo institucional de apoio negando o nosso do Zap sono. Ou do Telegram? Do Telegram. Vai pro Telegram dessa vez. Um salve para todo mundo lá do WhatsApp, mas vem pro Telegram, gente, que lá tem um cheirinho de habitualidade, sabe? Tem um cheirinho de nossa casa, né? Agora sim, né? Se o Telegram continuar sendo otário e sair do ar, aí o WhatsApp vai ter um cheirinho de nossa casa tranquilamente. Né? Muito divertido é ter vocês com a gente, né? cafébelgrado.com.br, se torne um apoiador insider. Guilherme, em breve, muito em breve, episódio de perguntas e respostas, versão playoffs com a galera do Giannis. Então, vai entrando lá que vai dar bom demais. Lucas, meu destaque final é que o Brooklyn Nets demitiu o Thiago Splitter, hein? Fiquei chateado aí. Não vamos ter brasa mais no Brooklyn Nets. O técnico Jack Vaughn, que assumiu durante a temporada, não havia feito nenhuma modificação na comissão técnica assim que assumiu. O Splitter era auxiliar técnico e agora ele tá trazendo os caras dele, né? E aí o Popovich faça seu trabalho, né? É isso, vamos esperar o Pop levar o Splitter lá pro Spurs. Cara, o que não falta é gente do Spurs em todos os times da NBA pra dar uma oportunidade aí pro Splitter de algum jeito, né? Porque o Spurs espalhou jogador, treinador, dirigente para todos os times da NBA. Espero que um deles aí. Porque nós já temos o Leandrinho, né? Que é o assistente técnico do Sacramento Kings, e tem o Varejão, que ele é uma espécie de consultor internacional, representante, embaixador do Temos gente Cavaliers, no Denver, né? Também. Então, mas aí eu digo assim, os ex-jogadores, né? Boa. No Brasil tem outros profissionais, mas ex-jogadores atuando na NBA são esses dois, né? Então seria legal se a gente tivesse aí também o Thiago continuando lá. Valeu! Espalhem por aí que vocês ouvem o Café, mas espalha mesmo. Espalha agora. Valeu? Forte abraço e até a próxima.